Então, assim, gente, para quem está acompanhando os episódios na sua sequência, vocês vão notar que esse episódio ele é um pouco diferente, né, justamente porque não haverá um caso temático da assistência farmacêutica na planificação para a gente explorar, até mesmo porque a assistência farmacêutica ela ainda não está totalmente enquadrada e sendo tratada no âmbito da planificação. Nós tivemos um ensaio no passado, eu ainda não estava aqui no CONAS, foi acho que 2017 ou 2018, mas a história está registrada, e nos mostra que existia até uma oficina específica, no âmbito da planificação, oficina 5, que ela tinha o tema da assistência farmacêutica na atenção primária, com diversos objetivos de aprendizagem. Dentre eles, desenvolver estratégias de organização e integração da assistência farmacêutica no âmbito da atenção primária, compreender a importância da assistência farmacêutica enquanto sistema de apoio das redes de atenção à saúde, discutir o papel da atenção primária à saúde na assistência farmacêutica, em especial na execução das etapas do ciclo logístico, discutir a atuação integrada da equipe do farmacêutico, equipe com farmacêutico no cuidado multiprofissional na atenção primária e discutir estratégias para a implementação do cuidado farmacêutico na atenção primária. Então, alguns objetivos de aprendizagem bastante claros, e de certa forma bastante abrangentes, que é o que a assistência farmacêutica uma parte da saúde pública que tem bastante abrangência, mas infelizmente, dado algumas prioridades das ações da planificação, acabou que nos últimos anos, a oficina da assistência farmacêutica ela não foi conduzida e tampouco esse aspecto está profundamente trabalhado no âmbito da planificação, Mas a gente tem feito alguns diálogos internos aqui no CONAS e temos bastante clareza da necessidade do envolvimento novamente da agenda da assistência farmacêutica na planificação. A gente já tem uma conversa bastante adiantada com o próprio CONASEM, sabe, Dirce, no que tange a utilização do instrumento de serviços farmacêuticos recém-publicado, A gente tem clareza de que a gente precisa beber nessa fonte, Não precisamos inventar a roda. Então, o CONASEM fez um trabalho bastante primoroso, metodológico, e chegou num documento em que deixa de uma forma bastante objetiva, o que são os serviços farmacêuticos e como a assistência farmacêutica pode se integrar na rede. Eu acho que a gente precisa ter esse alinhamento, junto com o CONASEM, resgatar esses diálogos iniciais e tornar esse instrumento, de fato, nosso instrumento de trabalho, aqui dos estados, dentro do processo de planificação. Mas, enquanto essa agenda não avança especificamente, a gente tem hoje a oportunidade de entender aqui com as duas especialistas claramente como que a assistência farmacêutica funciona, quais são os seus pesadelos, quais são as suas glórias, enfim, e caracterizar as oportunidades e ameaças aí que quem trabalha lá na ponta vai ter justamente quando for conversar sobre assistência farmacêutica nas redes de atenção à saúde. Então, historicamente, fazendo um contexto inicial aqui, antes de passar para a Dirce e para a Deise, acho importante assim, destacar, talvez, eu separei aqui 3 marcos históricos assim, relacionados à assistência farmacêutica e política pública. A gente tem diversos marcos regulatórios, portarias, enfim, tem o Qualifar, tem a FITO, tem farmácia popular, tem muita coisa que a gente pode conversar, mas existem marcos históricos que nos dão um embasamento de tudo, da onde que da onde que a gente tira o racional para pensar assistência farmacêutica. Então, assim, em primeiro lugar, contextualizar que já no artigo 6º, da Lei Orgânica, da Lei 8080,
onde se estabelece lá as ações e serviços que integram o campo da saúde, né, e que são de responsabilidades do SUS. Está bem claro lá no inciso 1º, a linha D, assistência farmacêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, quando o SUS, de fato, foi regulamentado, né, nós tivemos aí o privilégio de ter assistência farmacêutica prevista, né, como um campo de saúde que integra, né, um conjunto maior de ações. E aí, na sequência, não poderia deixar de destacar as duas políticas que norteiam todo o debate da assistência farmacêutica, né? Então, a gente tem, primeiramente, uma política nacional, né, de medicamentos, de 1998, e depois uma política nacional de assistência farmacêutica. Cada uma com os seus objetivos e diretrizes distintos, uma complementando a outra, né? Então, a política nacional de medicamentos, né, que estabelece diretrizes mais voltadas ao fármaco, né, para garantir qualidade, segurança, eficácia, promoção do uso racional, além de segurar acesso e uso seguro a medicamentos essenciais. E já uma política nacional de assistência farmacêutica de 2004, né, que nasceu do controle social, né, com uma perspectiva de integrar a assistência farmacêutica à política nacional de saúde, e onde caracteriza a assistência farmacêutica como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, visando o seu uso racional. Então, se a gente for colocar assim no âmbito da atuação, né, a Política Nacional de Medicamentos com foco mais na regulamentação e diretrizes relacionadas ao medicamento, incluindo aspectos de produção, né, e de uso racional, e a Política Nacional da Assistência Farmacêutica abrangendo um conjunto mais amplo de ações relacionadas ao medicamento. Então, costumo sempre dizer, né, a assistência farmacêutica é muito facilmente confundida com o medicamento na prateleira, né, com o farmacêutico olhando para trás, pegando uma caixinha e entregando. Mas é muito mais que isso, né? A gente tem aí um conjunto de fatores relacionados à oferta, que vão desde a pesquisa, né, a produção, a sustentabilidade nacional, agora com o complexo da saúde, né, complexo econômico industrial da saúde, né, a própria regulamentação sanitária, né, que é o que nos dá segurança de ter medicamento que funciona e que é seguro, que é a Anvisa, né? Aí uma parte relacionada à incorporação de tecnologias no SUS, que é o que o SUS vai fornecer, que não basta o medicamento ser seguro e eficaz, né? A gente precisa saber o quanto melhor ele é do que o que já está disponível, né? E quais são as características, as consequências, né, de se introduzir uma tecnologia no SUS. Então, um papel muito distinto da Anvisa, né, o papel da Conitec. E aí, obviamente, as nossas políticas, que não são políticas, né, são portarias, mas são políticas públicas aí que regulamentam todo esse acesso, né? O que tem no SUS disponível, a gente tem regra, né, para estabelecer o acesso. Então, esse conceito amplo de assistência farmacêutica, né, caracterizado por esse conjunto de fatores relacionados à oferta, talvez faça a gente refletir que a assistência farmacêutica pode ser mais que um serviço de apoio na rede, né? Às vezes a gente chega, talvez tenha situações em que a gente discuta, né, que a assistência farmacêutica ela está mais perto do ponto de atenção, carrega mais características de um ponto de atenção do que de um serviço de apoio. Mas, né, as diretrizes que estabelecem, né, as redes de atenção ao SUS classificam a assistência farmacêutica como um serviço de apoio. Acho que esse é um dos pontos que, com certeza, o futuro vai nos brindar aí com uma discussão, né, e talvez caracterizar, não sei se a farmácia ou a assistência farmacêutica de uma forma um pouco diferente. Então, basicamente, hoje a gente tem 3 grandes componentes da assistência farmacêutica estabelecidos no SUS, né, um mais perto da população, da atenção primária, o componente básico da assistência farmacêutica, né, financiado de forma tripartite, é um recurso per capita que dá autonomia ao gestor municipal
a executar esse recurso, comprar, né, nas quantidades que ele definir, entregar, o que está lá na Rename. É um componente estratégico de financiamento 100% federal, né, onde estão inclusos ali programas específicos, que é a estratégia do SUS, né, conter essas situações epidemiológicas, como as hepatites, HIV, tuberculose, malária, enfim, um conjunto de doenças e programas que o medicamento é comprado pelo Ministério da Saúde, entregue aos municípios por intermédio dos estados, né, para que os municípios possam ofertar para a população, e um componente que antigamente a gente chamava, né, o alto custo, que é o componente especializado, aquele que é mais burocrático, né, aquele que é mais elitivo, né, aquele que trata de doenças aí que o tratamento requer uma linha de cuidado mais especializada, e o acesso também, né, ele é de certa forma especializado. Muitas vezes depende de especialista, muitas vezes depende de exames especializados, né? Hoje, infelizmente, esse modelo de acesso do componente especializado, né, ele requer do paciente, né, que ele apresente um conjunto de documentos para dar entrada no processo. Então, tem, né, uma etapa aí que a gente acaba interferindo diretamente na vida dos usuários e muitas vezes não oportunizando em tempo, né, o tratamento que é de direito dele. Então, mas é um componente que só pelo seu custo, né, ele justifica o nível de burocratização, né? A gente está falando aí, né, de um componente que custa hoje, só de compra centralizada, cerca de 13 bilhões de reais, né? A assistência farmacêutica hoje no Ministério da Saúde é responsável por quase 10%, né, do orçamento total do Ministério. Então, assim, dado esse contexto geral, né, da onde que a gente vem, o que nos respalda, né, politicamente, eu gostaria já de fazer a transição aqui para as nossas convidadas, para que elas possam compartilhar com o seu conhecimento, né, contando suas experiências, né, e de que forma que isso pode contribuir aí para uma melhor organização. Então, eu vou, Deise e Dirce, eu vou passar aqui primeiro para Dirce, tá? Para ela comunicar conosco. Então, Dirce, assim, uma pergunta de provocação aqui para você fazer a sua fala, né? Como que a assistência farmacêutica está estruturada no âmbito municipal e qual o seu papel na atenção primária à saúde? Então, você fica bem à vontade aí com essa pergunta mais guarda-chuva para você nos contar aí como que funciona a assistência farmacêutica no nível municipal e, de fato, como que isso já dá suas pinceladas de como que isso se relaciona com a integração da assistência farmacêutica na rede, tá? Então, Dirce, mais ou menos uns 10 minutinhos para a tua fala, eu vou, se for passar muito disso, eu que controlo aqui. Obrigado. Está com você a palavra. Obrigado, Weber. Então, faça esse controle, por favor, porque a gente se anima. Então, eu acho que a partir dessa introdução que o Weber faz, muito importante, né, eu gostaria de acrescentar e enfatizar aí algumas questões do contexto atual, que eu acho que vale a pena, porque são questões que nos afetam diretamente, que, de certa forma, resultam, né, no resultado, na qualidade da assistência farmacêutica prestada na atenção primária em saúde. Então, o primeiro destaque que eu faço é esse desenvolvimento tecnológico intenso que nós temos no mundo. Claro, não é só para atenção primária, é para tudo. Esse desenvolvimento tecnológico acelerado em todas as tecnologias, inclusive no medicamento, cria já um grande desafio para os recursos que o SUS tem para manter as suas políticas, inclusive a política farmacêutica. Porque essas novas tecnologias, né, e a complexidade da sua utilização já nos traz de cara um grande desafio, porque, como o Weber falou, a gente tem que definir, né, o que vai ser usado no nosso sistema para a gente otimizar o recurso financeiro disponível. Então, esse já é um grande desafio para qualquer sistema de saúde, um sistema universal como o nosso. Esse será sempre um grande desafio. A outra questão que eu queria destacar também, muito rápido, sem nenhuma pretensão de esgotar tantos elementos, né, que estão envolvidos nessa nossa temática,
é a alta dependência tecnológica que o Brasil tem para produzir os insumos para a fabricação de medicamentos ou para a própria manipulação dos medicamentos, né? Além dos insumos, né, da matéria-prima, da própria desenvolvimento da indústria nacional. Essa alta dependência tecnológica que a gente tem no país, já isso não é de agora, isso já vem de muitos anos, né, Deise? E só vem ficando cada vez mais difícil, e a gente tem muita dificuldade hoje de manter a disponibilidade, o acesso de medicamentos muito básicos na atenção primária à saúde, né? O exemplo da hora, assim, mais gritante que podemos comentar nesse instante é o problema das insulinas, né? Das insulinas humanas que estamos vivendo, né? Uma coisa tão já antiga, consagrada e com tanta dificuldade neste momento aqui para o nosso sistema de saúde, um grande desafio pela frente aí. A judicialização de medicamentos, ela também está acoplada a essas questões da incorporação, né, do desejo da sociedade de que a incorporação tecnológica seja rápida, o mais rápido possível, e a gente vive o conflito constante do direito individual versus o direito coletivo, né? Essa questão da judicialização na assistência farmacêutica, ela é absolutamente presente. Se a gente considerar que na judicialização da saúde, praticamente 90% das ações judiciais em saúde se referem a medicamentos. Então, por si só, já é uma questão que nos aflige, que nos afeta a todos. Agora o STF tem aí o ordenamento sobre responsabilidades tripartite da judicialização, mas o problema está aqui nas nossas mãos, né? E, por último, eu queria destacar, nesse contexto atual, o subfinanciamento da assistência farmacêutica na atenção primária em saúde. O Weber falou muito bem que o financiamento é tripartite, né? Porém, nos últimos anos, há um desgaste nessa pactuação de valores. Então, se a gente considerar hoje, neste momento, que os recursos da União e do Estado para o componente básico da assistência farmacêutica ficam em torno de aproximando R$ 12 por habitante ano, muitos municípios hoje gastam até R$ 40 por habitante ano para manter as suas listas atualizadas, as suas REMUs. Isso tem a ver, claro, com a liberdade de incorporação que o município possa ter, mas também tem a ver com os preços praticados no mercado farmacêutico, principalmente pós-pandemia de Covid, com essa bagunçada que a produção farmacêutica teve e continua tendo, e com os municípios também pagando um preço cada vez maior pelos insumos da atenção primária em saúde. Então, há um desequilíbrio flagrante que é necessário a gente colocar aqui. Bom, só para concluir, Heber, tenho mais 3 minutos, eu queria colocar que a assistência farmacêutica na atenção primária em saúde, ela é responsável por estabelecer o acesso, né? O acesso aos medicamentos da APS. Mas ela não é somente o acesso, o Weber falou disso também, ela é o cuidado integral à saúde. A assistência farmacêutica tem que estar inserida no cuidado integral, na lógica das redes, justamente para evitar a fragmentação da atenção. Porque se a gente fizer um raciocínio rápido, quando o usuário se movimenta entre a unidade básica de saúde, o serviço de especialidades, o hospital, a UPA, ele anda no sistema em diferentes movimentos e com diferentes necessidades em saúde, e se a gente discutir somente o tratamento farmacológico oferecido nesses diversos serviços de saúde, há necessidade que a atenção primária em saúde seja responsável por ordenar esse tratamento farmacológico que esses usuários recebem, né? Então, é o nosso sonho de consumo que a APS possa ser a referência cotidiana do usuário para orientá-lo nessa questão do tratamento farmacológico, que, dependendo de onde circula no sistema, ele recebe uma prescrição de alguma coisa, no outro nível do sistema, outra coisa que às vezes são até conflitantes, até sobreposições de tratamento. Por isso que a APS tem que pegar para si essa responsabilidade e ordenar o cuidado, né?
sempre numa lógica multiprofissional, né? Os técnicos, os farmacêuticos e os seus técnicos inseridos nas equipes de farmácia das UBSs têm que trabalhar na lógica multiprofissional, e é isso que a gente está há muitos anos batalhando, e já avançamos até bem, né? A gente já não tinha isso há 15, 20 anos atrás, a gente está andando, às vezes não com a velocidade que a gente gostaria, mas a gente está caminhando nesse sentido. E a lógica do financiamento pelos componentes da assistência farmacêutica, como o Weber colocou, também é discutível, né? Foi uma lógica criada para o financiamento tripartite, quem fica com o quê, né? Na lógica do financiamento, mas não é uma prática que, em geral, se mostra muito favorável a não ter a fragmentação do cuidado. Muitas vezes a própria lógica de financiamento dos componentes, ela propicia mais fragmentação do cuidado, porque às vezes quem está na equipe que está na atenção primária à saúde não sabe o que está acontecendo em outro nível do componente especializado, por exemplo, que para isso a gente tem que trabalhar muito integrado e ter sistemas de informação, aquela questão do prontuário eletrônico, cada sendo expandido para todo o país, para que que a APS possa ter os elementos para poder fazer esse cuidado integral. Então, a gente tem aí muitas fragilidades. E só para concluir neste momento, nessa primeira conversa, eu queria destacar que os COSENs, né, vou aqui puxar a brasa aqui para os COSENs, eles têm diversas iniciativas para apoiar essas mudanças de concepção de trabalho da assistência farmacêutica na atenção primária, nos seus congressos, nas suas oficinas regionais, mas é importante a gente dizer que são ações complementares, porque o gestor estadual e o gestor federal é que tem a princípio a responsabilidade de apoiar os municípios para desenvolver adequadamente a assistência farmacêutica na atenção primária em saúde. É isso, Weber, por enquanto. Oi, Dirce, muito obrigado. Já colocou luz aqui um monte de situações aí, né, que acho que fica bastante claro que a gente não está falando só de entregar medicamento e de ter o produto na prateleira, né? A gente tem aí, de fato, um contexto bem maior. Então, vou passar para a Deise Pontaroli, e aí para você, Deise, né, representante da Secretaria de Estado da Saúde, uma perspectiva mais relacionada à assistência farmacêutica na atenção especializada. Então, conta para a gente, Deise, assim, como que, de fato, isso está organizado nos estados e quais os principais desafios aí, gargalos que a gente enfrenta hoje, e que, de fato, nosso público que está assistindo aqui vai trabalhar, né, assistência farmacêutica e na atenção primária, e essa integração com a atenção especializada, né, vai enfrentar aí na ponta. Então, mesma coisa, desde mais ou menos aí até uns 10 minutinhos, para a gente ter oportunidade de fazer um debate no final e, quem sabe, ainda abrir para a participação de algum público, tá? Obrigado, Deise, com você. Bom, obrigado, Weber. Assim, nós estamos aqui para costurar, né? Já pegando aí um gancho na fala do Weber, já aproveitando boa parte da fala da Dirce, muito pertinente. Eu queria só voltar um pouquinho, Weber, e falando de quanto é importante essa questão, né, da assistência farmacêutica em relação ao acesso e ao cuidado, né? E por vezes, se a gente tem aqui farmacêuticos acompanhando, né, essa nossa conversa, eu já começo a pensar como eles ficam desesperados, Dirce, porque a gente vai começar a falar de tantas coisas que eles pensam, mas eu não consigo, e como que eu vou dar conta disso, né? E aí, sendo, né, um pouco cartesiano e começando a falar, talvez, das primeiras atividades relacionadas à assistência farmacêutica e que já consomem muito do tempo desse farmacêutico, mas que precisam ser muito bem executadas, né? Para que a gente possa ter essa primeira etapa vencida, que é o acesso ao medicamento. Por si só, não é suficiente, mas sem o produto disponível, a gente não vai conseguir, né, falar de integração, falar do cuidado e falar de tudo que a gente, né, está aqui para discutir hoje. Então, rapidamente, nesse primeiro momento, eu gostaria de ressaltar, né, as etapas importantes lá do ciclo, quais sejam
o planejamento das compras, né, isso já tendo uma seleção bem feita, né, mas ali, na prática mesmo do farmacêutico do município, né, então esse planejamento das compras, os processos licitatórios, que no caso da gestão pública têm que ser muito bem conduzidos, visando aí a qualidade dos produtos a serem adquiridos, a regularidade desse abastecimento, talvez uma das coisas que a gente mais sofra e mais tenha foco em cima da assistência farmacêutica é justamente quando a gente não tem o produto, né, que deveria estar disponível, seja no nível municipal ou no nível estadual, ou mesmo das compras executadas pelo Ministério da Saúde. E aí a gente pensa na segurança do armazenamento desse produto, né, desses produtos, então, seja no nível municipal, né, como no estado, que estrutura de farmácias a gente tem, que estrutura de CAFs a gente tem, que rede de frio é essa que a gente dispõe hoje para armazenar os medicamentos, né, sejam eles da atenção primária, sejam eles da média ou da alta complexidade. Então, só para dizer que, né, esse é o primeiro pacote de muitas atividades que devem ser desenvolvidas pela assistência farmacêutica e que devem ser feitas com o maior cuidado possível, né, a partir do insumo, do medicamento, que a gente busque, né, o uso adequado deles, garantindo aí a máxima efetividade, né, com o melhor custo para o sistema como um todo. Para isso, e aí entrando já um pouco, Heber, na lógica do componente especializado, que você já explicou, né, a gente trata aqui de um grupo de medicamentos destinados a condições clínicas bastante específicas, né, cuja regra está bem colocada nas portarias do Ministério. Ou seja, para acessar esses medicamentos na atenção especializada, do componente especializado, é preciso cumprir uma série de critérios de apresentação de exames, de apresentação de documentos. Esse conjunto de documentos será avaliado e, em acontecendo um deferimento, o paciente passa a ser cadastrado nesse componente especializado. No começo, esse componente estava praticamente sob gestão das secretarias estaduais de saúde. Então, era comum as secretarias, né, terem essas farmácias especiais ou farmácias especializadas, e era ali, somente ali que os pacientes se dirigiam para obter esse tipo de medicamento. Mas já há algum tempo, as portarias do Ministério têm permitido que as etapas de cadastro desse paciente e de dispensação desses medicamentos também possa ocorrer junto aos municípios. E aí, Dirce, eu acho que a gente tem uma primeira possibilidade de integração, né, desses componentes, quando a gente vê que esse paciente não precisa ficar se deslocando para mais de uma farmácia, né, para obter o tratamento que ele necessita. Então, o que a gente fez, essa fragmentação das ações, é o que nós temos praticado ao longo dos anos. A gente reproduz a questão do financiamento, a questão da compra, a questão da responsabilidade por aquele medicamento, e assim a gente vai construindo os nossos castelos, né, de modo que o paciente é que tem que ficar buscando esse caminho que nem sempre é tão fácil. Então, essa possibilidade de que medicamentos do componente especializado, medicamentos do componente estratégico, sejam encaminhados ao município, né, e o paciente tenha um único ponto de atenção para receber esses produtos, eu acho que é um desafio grande, mas é o caminho para que a gente, né, não fragmente esse tipo de ação. E aqui falando primeiro do acesso mesmo, que já é, né, um grande desafio. E nesse sentido, né, o componente especializado nos traz bastante segurança em relação a esse acesso e aos critérios de utilização desse medicamento, porque nesse componente existem hoje mais de 100 protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde e que norteiam, então, né, o acesso a esses medicamentos. E aqui, né, o Heber já destacou o alto custo desse componente, seja para o Ministério da Saúde, que compra alguns itens, seja outros elementos aqui que são comprados pelo próprio Estado, né, e outros ainda financiados pelo Ministério e comprados pelo Estado, é preciso ter bastante atenção com esse grupo de medicamentos, né. Também ressaltando que, para o paciente chegar a ter uma prescrição dessa, a gente depende
muitas vezes de exames especializados, de consulta com especialista. Então, aqui a gente já não está sozinho de forma alguma, né? O paciente, para chegar a ter acesso a essa prescrição, precisou, né, perambular por essa rede de atenção para chegar a um correto diagnóstico e a uma correta prescrição. Então, aqui já temos a inserção realmente da assistência farmacêutica na rede como um todo, né, na dependência, né, desse bom atendimento e do correto diagnóstico desse paciente. A gente tem, então, dentro do componente, essa possibilidade, né, dos protocolos clínicos, né, desenhados pelo Ministério, onde os estados e municípios também seguem para fazer promover esse acesso, né? Acho que um ponto bem importante aqui para todo mundo é saber, né, de como se dá a divulgação dessas listas, desses elencos e desses critérios de acesso, né, Gilson? Por vezes, mesmo no próprio Sistema Único de Saúde, a gente vê prescritores que não conhecem o que está disponível na relação municipal, na relação estadual ou na relação nacional, né, de medicamentos na Rename. Como que no meu estado, e também temos diferenças entre os estados, né, de organização dessas farmácias, de como o paciente tem que buscar esse medicamento. Então, a divulgação dessas relações, a divulgação dos documentos para ter acesso, isso são pontos bastante importantes em relação a essa organização. Isso passa, eu entendo muito, pela organização dos estados também, né? Os estados precisam apoiar os municípios nessa divulgação. É óbvio que respeitando, né, a organização dos municípios, mas há um trabalho que precisa ser feito em conjunto, né? E vejo o estado como um indutor dessa organização, né? Seja da própria rede, né? Como também dessa divulgação de todas as informações a respeito da assistência farmacêutica. Eu já estou com o meu tempo estourando, Heber, como estamos nisso? Felizmente, ele está... Acho tá que para a bom. gente poder fazer mais uma Perfeito. rodada aí, né? Talvez Obrigada. Mas pode concluir, se tiver mais alguma coisa, fique... Não, já estava pensando que vai ter mais conversa para frente, a gente já engata nas próximas. Obrigada.